Então, antes eu jogava mais videogames. Mas o que é antes? Eu diria que era a época em que eu só estudava e a minha preocupação era passar em provas, né? Você pode ter a mesma opinião que eu, e a fase da sua vida em que você passou por isso pode ter sido bem similar. Ao comentar sobre isso, você deve ter pensado no primário, ensino fundamental e até no ensino médio. Comigo, no entanto, acho que é um pouco diferente, porque eu pensei na faculdade. Pode soar intrigante, porque é justamente na faculdade, para quem fez ou está fazendo, que o ritmo da sua vida tende a mudar. Eu mesmo, ao entrar em letras, tinha o hábito de ler muito. E subitamente eu parei, porque eu ficava estudando os conteúdos das aulas e me sentia desmotivado para continuar fazendo o que antes eu fazia por hobby. A leitura dentro da faculdade se tornou uma tarefa, e não é como se na escola a gente não tivesse que ler. É só que eram dois mundos diferentes. Para vocês terem uma noção, no terceiro ano do ensino médio eu estava lendo Frankenstein, da Mary Shelley, e eu achei o máximo. Hoje em dia, eu não lembro muito bem do enredo, mas a leitura, pelo menos em português, me prendeu do início ao fim. Eu sabia que aquilo não era conteúdo para aulas de português, matemática ou biologia. Era um livro lido por vontade natural. Mas aí voltamos ao assunto da faculdade. Lá eu tive que continuar lendo, mas agora os livros do curso. E a obrigação de ler em tempo, entender enredo, falas, filosofia por trás, vida do autor, etc, acabava me deixando menos interessado. Não que eu estivesse menosprezando a obra, era só uma falta de vontade, porque o que antes eu fazia por prazer tinha se tornado dever. Em relação aos videogames, eu comentei com vocês que antes eu jogava videogames. Esse antes inclui o período da faculdade. Naquele tempo, 5 anos atrás, eu ainda jogava. Nada muito chique ou moderno. Eu lembro que o meu primeiro console da nova geração foi o Xbox One. Num tempo em que ele estava quase para ser ofuscado, lá pelo Series, ou seja, lá para final de 2019. Até onde a minha memória deixa, né? Então, lá eu comecei a jogar aqueles jogos que tinham uma melhoria gráfica considerável ao meu antigo console, o PlayStation 3, que era excelente. No PlayStation 3, eu joguei The Last of Us, o primeiro Assassin's Creed, Tomb Raider de 2013, LA Noire, Resident Evil Revelations, Resident Evil 6, e eu gosto bastante, tá? Podem me julgar. Revelations 2, Call of Duty Black Ops, Battlefield 4, enfim, jogos legais. Jogos que, por algum motivo, pra mim tinham peso. E claro, eu tenho muito carinho por esses jogos. Eu, inclusive, gosto de citá-los. Paralelo ao PlayStation 3, eu tinha um xodózinho. Era o 3DS. Eu lembro de começar a parar de jogar ao entrar na faculdade. Eu só tocava nele em períodos específicos. Assim, alguns períodos que eu nem lembro mais, né? Então, tinha o Super Mario 3D Land, o Resident Evil Mercenaries, Street Fighter 4, o 4, né? Super Smash Bros. E mais alguns. Parece que eu tô fazendo uma retrospectiva ao contrário, né? Mas é quase isso. Toda vez que eu lembro do passado, vem uma nostalgia. Mas por quê? Eu mesmo não sei explicar. Vamos voltar ao Xbox One. Para vocês terem uma noção do quão sem, entre aspas, ânimo eu estou para jogar videogames, Jedi Fallen Order, o jogo do Star Wars, que veio na minha caixa do Xbox One, ainda não acabou. Eu enrolo muito e talvez isso tenha um motivo. Vai que é o mundo de Star Wars, que não é o meu preferido, a cinematografia do jogo, que faz com que eu evite continuar a história, justamente porque é bonita e eu quero aproveitar cada pedaço. A dificuldade? Eu não sei. O jogo tinha tudo para ser bom. Por qual motivo eu não continuei? Eu tenho uma suspeita. E a minha suspeita é a velhice. Quando você cresce, existem motivos
pelos quais você joga. E aí pode ser para fugir da realidade, se isolar, platinar, enfrentar o chefão que você travou no Souls-like, ou aquilo que eu estou esquecendo de falar, se divertir. Na infância eu me divertia. Eu jogava para me divertir. Ligar um console, e só o título de curiosidade, tá, pessoal? Eu sou um console boy. Eu não sou da turma do PC. Me desculpa, rapazes. Tá, enfim. Ligar um console era sinônimo de experiência, era sinônimo de boas horas na frente da TV. Se eu contar sobre o PlayStation 2, então, daria pra fazer um vídeo só pra ele. Então, se na infância jogar era sinônimo de diversão para o Lucas, por que não é hoje? Como eu disse, pode ser a velhice, ou pode ser o estresse. Uma das minhas suspeitas é o quão estimulante um jogo também pode ser. Como assim? Um adulto, principalmente aquele que trabalha, já tem vários estímulos. Podem ser pessoas chamando o seu nome, alunos no meu caso, muito café, muito chá, muitos passos, muita luz, muita música. Sempre pode ter alguma coisa te estimulando durante o seu dia no trabalho. E para completar, se você faz academia e leva o seu fone ou toma um pré-treino, além da música alta no salão, vai ter aquela música no seu ouvido. Então tudo é um estímulo. E o que sobra? Uma mente que fica pipocando. Se você passa por isso, tal como eu passo, a última coisa que você pode querer é jogar Doom, Fortnite, Valorant, COD, etc. Não importa o jogo. Ele vai tender a ser estimulante. As minhas suspeitas é que me fazem dar esse parecer aqui no vídeo. Misture ficar adulto, ter pouco tempo e ser estressado. E aí a sua equação vai ser igual a tchau videogame. Um belo adeus. Eu vou parar de jogar? Muito provavelmente não. Mas posso quantificar com precisão quantas vezes eu vou jogar alguma coisa por prazer? Aí sim, isso vai ser mais difícil. Depois de um dia estressante, a última coisa que você iria querer fazer é morrer 40 vezes pro mesmo chefe ou ficar na mesma missão. Com esse tipo de situação, eu não culpo quem prefere colocar um jogo no modo easy ou no modo história só para aproveitar aquele momento. Então, onde fica o cerne desse monólogo todo? Será que eu posso culpar os jogos? Eu nunca quis ser um saudosista, mas nos shoppings, as prateleiras eram cheias de capas de videogame. Olhar para as capas dos jogos do Nintendo Wii me deixavam louco, porque eram muitas cores. Eu comparava as capas do PlayStation 3 com as do Nintendo DS e as do PlayStation 4 com o Xbox One. Hoje, as mídias físicas ainda existem, sim, claro, mas o interesse e a fantasia por trás disso foi embora. Aí fica o questionamento. Foi embora porque eu cresci ou porque a indústria mudou? Minha humilde opinião. Acho que tem algo muito peculiar na indústria. Ela mudou, claramente. Todos conseguem ver. Em 2023, eu joguei o Resident Evil 4 no Xbox One, com todas as melhorias gráficas e tal, 60 FPS, muito bonito. E amigos, que jogo! Em pleno 2023, eu tive uma ótima experiência. É disso que eu tô falando. Esse tipo de sentimento, esse tipo de jogo. Ok, a jogabilidade é meio travada e tal, mas ainda assim, foi muito divertido. Foi horroroso no bom sentido. Essas coisas eu não sinto nos jogos atuais. Não exatamente. E nem é esse sentimento de nostalgia inexplicável. É apenas pelo jogo ser o jogo, né? Gráficos melhores são ótimos, mas não são a experiência completa. Diversão é a experiência completa. Como eu disse, longe de eu ser um saudosista, né? Mas jogar no Nintendo 64, jogos do Mickey ou do Mario, mesmo que sem nada exorbitante, era o máximo. Até hoje são o máximo. A fantasia, como disse, nesses jogos não morreu. E talvez seja isso que me leve ao meu veredito. Estresse, responsabilidade e a mudança nos jogos em não te darem mais a mesma experiência refinada num jogo, preparado por uma equipe que se dedicou àquela obra, sem dedo da Sweet Baby no meio, é o que talvez tenha feito eu me afastar dos videogames. Se a sua vida não depende tanto do estresse que você passa, jogue mais. Reflita como eu. Expresse a sua opinião, mesmo que idêntica à minha, com outras palavras. Ou então só pense.
Pensar é louco. Crescer também. Jogar também.